Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de novembro de 2025. Homem que se passava por pai de santo é preso por estelionato religioso. Parte 1. Uma organização criminosa especializada em aplicar o golpe do falso pai de santo é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 16. 8 pessoas foram presas até o momento, entre elas, o homem que se passava por pai de santo. Segundo a polícia, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Canoas, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo, Itapevi, Cotia e Jacareí, em São Paulo. Veículos e celulares foram apreendidos e contas bancárias dos investigados foram bloqueadas. Uma das vítimas do grupo seria uma mulher, que teria passado pelo término de um relacionamento. A operação apurou que, em um momento de fragilidade emocional, a vítima teria sofrido manipulação psicológica, ameaças e extorsão, que levaram à perda de mais de R$ 180 mil em supostos trabalhos espirituais. O caso aconteceu em maio, quando a mulher viu em uma rede social um anúncio de uma suposta mãe de santo, que dizia ter o poder de trazer o amor de volta por meio de rituais espirituais. De acordo com a polícia, na primeira conversa, a golpista afirmou que poderia resolver o problema amoroso mediante um ritual de amarração, no valor de R$ 300. A vítima realizou o pagamento via Pix, mas, em seguida, a falsa mãe de santo alegou que seria necessário um trabalho de dominação de coração, exigindo mais R$ 750. Quando a vítima tentou desistir, foi informada de que o cancelamento não seria possível porque os nomes já estavam na mesa, e que as entidades poderiam puni-la caso interrompesse o processo. A partir daí, a investigação apontou a exigência de valores cada vez maiores. Dias depois, um homem se apresentou como pai de santo e suposto chefe do terreiro, exigiu mais pagamentos mediante ameaças. A vítima, temendo ser exposta ao ex-companheiro, cujos dados os golpistas afirmavam conhecer, cedeu e realizou sucessivas transferências para diferentes contas bancárias. Os pagamentos variavam entre R$ 1.500 e R$ 37 mil, chegando a somar mais de R$ 180 mil ao longo de um mês. Segundo a delegada Luciane Bertoletti, as investigações indicaram que o grupo criminoso atuava de forma organizada, utilizando perfis falsos em redes sociais para captar pessoas fragilizadas, geralmente em momentos de sofrimento emocional. O caso está sendo investigado. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec incluiu mensagem do Espírito Erasto sobre os falsos profetas. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência, se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito.
Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que fora absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo Cristo? Essa a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ao demais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, mas sim numa época de renovação, qual ao presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de novembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.